E aí, terceira, beleza? Espero que sejam todos bem. Olha só, voltando então para encerrar aquele conteúdo de crise de 29, né, da crise de 29 que nós começamos. A aula passada eu falei com vocês de como que a crise começou, falei do American Way of Life, do estilo de vida norte-americano, de como a Bolsa de Nova York quebrou, como que essa crise afetou o mundo inteiro na época. E aí hoje nessa aulinha que vai ser curta, tá? Vai ser só para a gente entender como que os Estados Unidos vai sair da crise, beleza? Então antes disso um pouquinho, como que essa crise afetou, por exemplo, o Brasil? O Brasil era o principal exportador de café para os Estados Unidos, tá? E assim que a crise estoura nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles fazem é diminuir drasticamente a produção de café, a compra de café do Brasil. Só que o Brasil, despreparado, né, assim, industrialmente falando, continuou produzindo, né, e os Estados Unidos cortou a compra. O que é feito então? Pelo governo brasileiro, para evitar uma quebra dos fazendeiros, para evitar que uma crise seja instaurada mais do que já estava no Brasil, eles passam a comprar esse excedente de café, o governo brasileiro passa a comprar esse excedente de café dos cafeicultores, óbvio que em preços bem mais baixos, mas era melhor do que jogar café fora, né? Então, quer dizer, eles vão jogar. O governo comprava esse café, estocava em locais estratégicos e falava com o fazendeiro, olha, diminui a produção, não precisa colher tanto, não precisa plantar mais, segura que esse café que eu comprei, está estocado, eu vou lançando ele aos poucos no governo, para comércio, na economia. Então, aos poucos, esse café ele vai sendo colocado para ser vendido e os cafeicultores vão controlando a produção. Alguns lugares não vai dar certo, vai chegar até o ponto de ter que queimar café, porque o café estraga muito fácil, dá rato, dá bicho. Então, juntava-se montes de café e metia fogo. Um professor meu da faculdade que estudava café nesse período, ele diz que a produção de café era tão grande no Brasil, nessa época de crise de 29, que o consumo para poder, que as pessoas deveriam consumir para acabar com todo o café brasileiro, aqui, cerca de um balde de café por dia. De tanto café que nós tínhamos. Todas as pessoas no Brasil deveriam consumir um balde para acabar com esse café. Para vocês terem uma ideia de como que o Brasil produzia, tá? E aí, vindo para os Estados Unidos agora, como que os Estados Unidos vai sair dessa crise, né? Eles vão adotar um plano de governo chamado New Deal, ou Novo Acordo em português, que vai contra tudo que os Estados Unidos pregavam, né? Os Estados Unidos pregavam o quê? O liberalismo econômico. Não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência ela geraria a economia, controle os preços dos produtos, cada um escolheria o seu, propriedade privada e por aí vai, né? O New Deal ele interfere na economia. O New Deal é uma interferência do Estado na economia. Tá? Como que vai ser essa interferência? Primeiro, um dos problemas é desemprego, que estava gigantesco. As pessoas estavam morrendo de fome nos Estados Unidos. Então você começa a criar obras públicas. Né? O que é isso, Diogo? Construir pontes, ferrovias, monumentos, estradas. Né? Porque quando você cria obras públicas, você gera emprego. Você melhora o seu país de alguma forma, você gera emprego, esse empregado agora ele tem uma renda, se ele tem uma renda ele pode consumir produtos, então as fábricas que tinham quebrado voltam a produzir para atender esse trabalhador agora que tem renda, então é um ciclo que vai se movimentando, a economia ela aos poucos volta, né, a se estabelecer. Então os Estados Unidos vai ser cortado nessa época de ferrovias, para tudo que é lado, porque você gerava emprego. Outra coisa, liberdade, os trabalhadores eles começam a ganhar muitos direitos agora. Então, por exemplo, liberdade sindical, liberdade de greve, né, os sindicatos se organizam mais, o salário mínimo é criado, direitos trabalhistas vão ser criados, férias remuneradas, a previdência social para o cara poder se aposentar, seguro-desemprego. Os trabalhadores começam a ganhar dinheiro, de alguma forma uma certa segurança no emprego, né? E eles continuam recebendo salários, então você começa a ter
né, uma movimentação ali para as coisas voltarem ao que era normal. Os Estados Unidos aos poucos vai saindo dessa crise, mas ele só vai sair de fato da crise e voltar a ser uma potência gigantesca como era antes, quando você tem em 1939 a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tá? Porque aí a indústria norte-americana vai produzir armas, navios, munições, roupas, alimento, vai perder alguns soldados, ou seja, você vai diminuir a população, o que vai ali meio que equilibrar a economia também, isso é uma forma de equilíbrio. Tá? E aos poucos os Estados Unidos vai saindo dessa crise, até que ali por volta de 1940, né, já com a Segunda Guerra Mundial tendo começado, os Estados Unidos já era uma potência de novo, tranquila, controlando tudo, economia. E em 45, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, ali rivalizando com a União Soviética, mas aí é um conteúdo que a gente vai ver mais pra frente quando for falar de Guerra Fria, beleza? Uma das consequências da crise de 29 vai ser o surgimento dos regimes totalitários, do fascismo e do nazismo. Tá? Por quê? Porque essa crise vai gerar um sentimento de ódio, principalmente da Alemanha e dos italianos, tá? Que já vinham passando por problemas desde a Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, o mundo capitalista, vai ser culpado, né, pelos alemães e italianos, vai ser culpado por essa crise. Eles também vão atacar os comunistas que achavam que se aproveitavam desse momento, mas é assunto para a próxima aula, beleza? Fechei aqui, copiem o esqueminha, façam as atividades, beleza? Próxima aula a gente entra para falar dos regimes totalitários. Nós vamos começar a falar de fascismo, depois do nazismo, até entrar na Segunda Guerra Mundial, beleza? Valeu, pessoal!